Vamos conversar ao vivo agora com o cientista político Andrei Roman. Andrei, bem-vindo, boa tarde para você, bom ter você aqui com a gente no Visão. Andrei, queria te ouvir porque a gente vem falando sobre esse trabalho das campanhas do voto útil, do voto focado das mulheres, do voto dos evangélicos também, da abstenção, do voto dos mais jovens, de como trabalhar outros públicos e até da classe média, como a campanha do PT também falou nos bastidores ao longo dessa última semana. Nosso Gustavo Uribe falava mais cedo que essa não é a eleição da corrupção, mas sim com um foco mais voltado para a economia. O que é que vai ser mais determinante nesses últimos dias antes da eleição? Certamente é uma eleição muito menos pautada pelo tema corrupção do que 2018. Em 2018, mais de 60% do eleitorado destacava corrupção como o maior problema do país. Hoje em dia, acho que menos de 20%, pelo menos nos dados da Atlas Intel, apontam para a corrupção como sendo o maior problema. Questões como inflação, desemprego, desigualdade social e pobreza são os temas de maior impacto hoje. E principalmente no público feminino, me parece que isso explica a resiliência, a força política do ex-presidente Lula, porque geralmente quando os eleitores buscam justificar o voto no Lula, eles pensam nesse período de maior prosperidade na vida pessoal, que eles identificam com os anos do Lula na presidência, fazem esse contraponto aos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, um governo que foi marcado, evidentemente, pelo desafio de enfrentar a pandemia do Covid-19 e, em decorrência disso, um cenário econômico bastante conturbado. Eu diria que, neste momento, é algo um pouco surpreendente que a gente está vendo nessa última rodada de pesquisas mais importantes, um crescimento na margem do Lula e não de Bolsonaro. Por que estou dizendo isso? Porque se a gente está olhando para os fatores que a gente esperava que iam ser determinantes nessa reta final, fatores como uma melhora na margem da economia, o pagamento do aumento do Auxílio Brasil para uma parcela muito grande do eleitorado, se trata de mais ou menos 20% do eleitorado que recebe o auxílio e que viu esses pagamentos subirem de R$ 400 para R$ 600 nesses últimos 2 meses. A fortaleza também dos palanques estaduais, onde sistematicamente nos colégios eleitorais mais importantes, maiores do país, colégios como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, até alguns estados do Nordeste, então, Ceará, sistematicamente os candidatos da direita estão muito acima da média histórica, estão indo muito bem nesse ciclo. Então, a gente esperava que nessa reta final, a partir desses elementos mais favoráveis, o Bolsonaro ia conseguir melhorar e reduzir a distância que o separa hoje do Lula. E o que a gente está vendo nessas últimas pesquisas é que, de fato, quem melhorou na margem foi o Lula e não o Bolsonaro. Então, eu acho que essa tendência é algo preocupante para o Bolsonaro. Isso não quer dizer que essa tendência vai se manter até o final, até o dia da eleição. Me parece que boa parte da explicação pelos números que vimos nas últimas pesquisas tem mais a ver com talvez erros da campanha do Bolsonaro, erros mais recentes que podem, no entanto, ser contornados. Com isso, a dinâmica antes do dia da eleição pode ser bastante diferente do que a gente está observando agora. Cada vez mais essas campanhas políticas na América do Sul, elas são bastante voláteis. A gente viu isso no Chile, na Colômbia. São eleições muito pautadas pela dinâmica das redes sociais, pela viralização de conteúdos, pelos ataques. Então, acho que o Bolsonaro ainda tem aí uma chance de reverter a situação atual. Olha, Andrei, nós fizemos um corte aí, que são os que estão mais pontuando, e de fato Bolsonaro e Lula estão capitaneando a emocionante disputa. Mas tem ali um segundo pelotão, né? Tebet e Ciro. Há possibilidade da Tebet passar Ciro Gomes? Porque a impressão que dá é que Ciro Gomes não está conseguindo furar o teto, né? Me parece que há essa possibilidade. De fato, eles estão tecnicamente empatados. Se a gente for ver que o Ciro está com 6 pontos percentuais, a Simone Tebet com 4. Na nossa pesquisa, acho que em muitas outras pesquisas, os percentuais são semelhantes. Isso dá para dizer que os dois candidatos se encontram já
num empate técnico. Então, não dá para dizer de forma, assim, como significância estatística de que o Ciro esteja hoje na frente da Simone Tebet. Eles estão em empate técnico. Por que isso está acontecendo? Bom, uma boa parte do eleitorado do Ciro é um eleitorado de esquerda, então eu acho que parte do voto útil já está incorporado no resultado atual dele. Mais de metade de quem votou Ciro na eleição de 2018 migrou para outros candidatos e principalmente para o Lula. E o Ciro me parece que teve desde o início dessa corrida um desafio em termos de posicionamento político, porque ele enfrentou esse posicionamento hegemônico do Lula como liderança da esquerda, e ele buscou quebrar a polarização com um discurso ao mesmo tempo de crítica tanto ao Lula, ao Bolsonaro, e tentando fazer assim um contraponto ao que ele chama de extrema direita e extrema esquerda, sendo que me parece que uma boa parte do eleitorado dele ficou bastante irritado com esse posicionamento. Ou seja, uma boa parte do eleitorado do Ciro era um eleitorado bastante fiel da esquerda e não encontrou argumentos para continuar a apoiar o Ciro na maneira em que ele vem se colocando de maneira tal crítica em relação ao Lula. A gente vê que mesmo no eleitorado que o Ciro ainda mantém, por mais que ele declare resistência em termos de apoiar o Lula no primeiro turno, a grande maioria dos eleitores do Ciro querem votar Lula no cenário de segundo turno com o Bolsonaro. Então, foi algo difícil para o Ciro explicar ao seu próprio eleitorado, né? Assim, tem a lógica de tentar fazer aí uma erosão da base de apoio do Lula e com isso tentar crescer, mas a maneira em que essas críticas foram feitas me parece que foram problemáticas para a sobrevivência política do Ciro nessa corrida, e até, eu diria, de forma mais ampla, a gente está vendo uma repercussão muito negativa para o Ciro em plano local, por exemplo, na corrida do Ceará, onde o seu candidato para governador já está em terceiro lugar nas pesquisas de opinião, e com isso acho que ameaça a sobrevivência daquela máquina política dos irmãos Pereira Gomes no estado do Ceará, uma máquina consolidada ao longo de décadas. Então essa é uma corrida muito problemática para o Ciro Gomes neste momento, não apenas porque ele corre o risco de perder a eleição presidencial, mas também pelo que isso significa para o seu legado em plano regional e principalmente no estado do Ceará. Muito bem, vamos agradecer a Andrei Roman, cientista político, pela entrevista. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde para vocês e para os telespectadores também. Obrigada.